Revelado, gêmeas bilionárias expulsam 12 babás até descobrir surpreendente segredo de gravidez. A mansão na zona sul do Rio de Janeiro reluzia sob o sol escaldante, um verdadeiro castelo de opulência, cercado por palmeiras que balançavam suavemente. Clara e Júlia eram um retrato perfeito de gêmeas bilionárias, com cabelos longos e loiros, olhos azuis como o céu. Mas enquanto Júlia tomava conta do espelho, admirando-se em mais uma roupa de grife, Clara sentia um vazio que crescia dentro de si. Cada babá que entrava na casa era apenas mais uma inclusão na coleção de subservientes que se esforçavam em vão para agradá-las. Até que um dia, Clara, em um acesso de sensibilidade, decidiu fazer algo diferente. Ela queria conexão, queria amizade. Clara sempre acreditou que havia algo mais na vida do que manter aparências. Mas cada tentativa de se abrir apenas selava ainda mais sua prisão dourada. Com a pressão para serem perfeitas, as babás eram dispensadas como as flores do jardim, murchando em suas próprias imperfeições. E assim foram 12. Clara olhou para o céu e desejou o apoio verdadeiro que nunca conseguiu encontrar entre os ecos da vaidade de sua irmã. Foi então que a vida tomou um rumo inesperado. O dia 12 de agosto começava como qualquer outro, mas Clara sentiu algo diferente. Um enjoo persistente cresceu e, ao fazer o teste de gravidez, seu mundo começou a desmoronar. A descoberta da gravidez a levou ao desespero. Como vou ser mãe? O peito apertava, e lágrimas se formavam em seus olhos azuis. A insegurança a consumia, como um ladrão em plena noite, roubando sua tranquilidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, a pressão crescia. Clara decidiu buscar a única pessoa que poderia entendê-la, Rita, sua amiga de infância da comunidade. Rita, com seu jeito genuíno e sorriso fácil, sabia a importância da união e da resiliência. Cada palavra que Clara trocava com Rita era como um bálsamo, mas também despertava um medo profundo. E se, ao se conectar com Rita, ela perdesse a vida glamourosa que tinha? Mas, mesmo assim, a atração por algo mais verdadeiro crescia em seu coração. O dilema se tornava ainda mais intenso quando Clara soube do problema de saúde de Rita. Com a nova realidade à frente, Clara viu a vida de sua amiga se desmoronar enquanto lutava contra uma doença devastadora. Essa dor a fez questionar suas próprias prioridades. A grande festa beneficente que se aproximava era mais um evento superficial, e Clara sabia disso. As pessoas rindo e brindando ao seu redor pareciam tão distantes. Mas, naquele ambiente, surgiu o desejo ardente de fazer algo significativo, algo que realmente importasse. A noite da festa chegou, e Clara se via rodeada de sorrisos falsos, enquanto seu coração clamava por autenticidade. Ela estava prestes a se revelar, a correr o risco de ficar vulnerável diante daquela bolha de glamour. Até que uma voz na plateia interrompeu seus pensamentos, desafiando o propósito do evento. A tensão no ar se tornou palpável. O que Clara faria? Permanecer na segurança da superficialidade ou arriscar-se por algo real? O silêncio que se instaurou na sala era quase ensurdecedor. Os olhares se voltaram para a mulher que havia ousado interromper a festa. Clara respirou fundo, sentindo seu coração bater forte. Era como se o universo estivesse a desafiando a tomar uma posição. O que ela faria? Mudar de vida ou permanecer na bolha de superficialidade pela qual sempre lutara? A mulher, uma ativista com traços marcantes e um olhar vibrante, segurava o microfone e suas palavras ecoaram pela sala. Estamos aqui para celebrar, mas e quanto àqueles que não têm o que comemorar? Olhem ao redor. O que estamos fazendo por aqueles que realmente precisam de ajuda? Disse com firmeza. Clara sentiu uma onda de emoções. A clareza nas palavras dela penetrava na essência de sua dúvida. Júlia, ao seu lado, revirou os olhos, claramente incomodada. Essa mulher está só querendo aparecer, sussurrou,
mas Clara a ignorou. O que estava em jogo era muito maior do que o ego da irmã. As palavras da mulher pareciam descrever a verdade que Clara havia escondido por tanto tempo. Ela lutava contra o desejo de ser vista de uma maneira diferente, uma maneira que não envolvesse só selfies sorridentes e tapete vermelho. Quando a mulher terminou seu discurso, um murmúrio se espalhou pelo salão. Alguns convidados começaram a se levantar, outros olhavam entre Clara e a oradora, esperando uma reação dela. Clara sentiu o calor da necessidade de agir. Com a mão tremendo, ela se dirigiu até o microfone. Um misto de medo e adrenalina a envolvia. Assim que começou a falar, sua voz saiu suave, mas firme. Precisamos olhar para além de nós mesmas. Essa festa deveria ser um chamado à ação, não apenas um desfile de marcas e ostentação, disse Clara, olhando diretamente para Júlia, que a fitava com incredulidade. Algumas pessoas começaram a aplaudir. Aquele som devia ser como música aos seus ouvidos, mas ela também sentia ansiedade crescente. Essa é a nossa chance de fazer a diferença. Não podemos ignorar aqueles que sofrem. Um silêncio constrangedor seguiu seu discurso. Clara percebeu que, por um instante, tudo o que a cercava desapareceu. Era ela, suas verdades e o desejo ardente por mudança. Mas logo que se sentiu viva, uma pressão voltou a apertar seu peito. Ela sentia como se estivesse prestes a expor sua fragilidade mais profunda, a gravidez. Depois de sua declaração, Clara se sentou à mesa, sentindo-se leve, mas também imensamente vulnerável. Teria coragem de compartilhar a notícia com todos, ou levaria essa carga sozinha por mais tempo? A festa continuava, agora sem seu brilho anterior, mas Clara estava mais disposta do que nunca a sair da bolha de glamour que a cercava. Quando olhou para Júlia, a expressão da irmã era uma mistura de raiva e perplexidade. Era a primeira vez que Clara via tão perdida. "O que você está fazendo?" Júlia sussurrou, com os lábios trêmulos. Para Clara, a resposta era clara, mas ela hesitou. No fundo, sabia que essa conversa seria como um golpe de misericórdia entre elas. O que significava ser uma mãe rica em um mundo que valoriza apenas as aparências? E, principalmente, ela teria apoio de sua irmã ou enfrentaria tudo sozinha? Clara sentiu que uma tempestade se formava dentro dela, e tudo dependia de uma decisão iminente. "O que você vai fazer agora, Clara?" A voz de Júlia soou como um eco, desafiando sua coragem. Clara olhou para a plateia, sentindo o olhar de todos. Havia algo mais profundo a ser revelado que não era apenas sua gravidez. "Eu não sei", ela respondeu, sentindo a urgência do momento pressionar sua alma. E assim, após uma pausa tensa, Clara tomou uma decisão. Estava na hora de abrir seu coração e enfrentar sua própria realidade. Antes que pudesse falar, algo inesperado ocorreu. Uma figura conhecida entrou na festa, a última pessoa que ela esperava ver. E isso poderia mudar tudo. A música parou abruptamente e o clima na sala se alterou como se uma nuvem de incerteza tivesse mergulhado sobre todos. Clara reconheceu a silhueta à entrada. Era Camila, sua amiga de infância, que não via há anos. Camila não fazia parte do mundo das festas e eventos de luxo. Ela sempre havia escolhido o caminho mais austero, optando por viver com propósito e significado. Clara e Camila tinham uma conexão especial, um entrelaçar de memórias que pareciam ecoar nos corredores de sua infância. Camila atravessou a sala com uma confiança silenciosa, os olhos fixos em Clara, como se tentasse medir o que havia mudado na amiga. Clara sentiu uma mistura de alívio e apreensão, talvez fosse exatamente a pessoa que ela precisava naquele momento. "Clara", exclamou Camila, chegando mais perto. Seu olhar era de alegria genuína, mas também carregava uma carga de preocupação. "Eu te vi. Não podia acreditar que você estava aqui. Fiquei sabendo da festa e decidi vir. O que está acontecendo?" As palavras saíram espontaneamente da boca de Clara, sem pensar duas vezes. Eu estou grávida", confessou, como quem entrega um segredo guardado a 7 chaves. O silêncio que se seguia entre as duas era denso, mas os olhos de Camila brilharam com um misto de surpresa e compaixão. "Que notícia incrível, Clara! Eu não sabia." Camila respondeu, puxando Clara para um abraço apertado.
Esse gesto discretamente reforçou uma rede de apoio que a terapeuta de Clara havia sugerido que ela buscasse. A incerteza que envolvia a gravidez começou a se dissipar com essa simples interação. Mas, ao mesmo tempo, a expressão de Júlia endureceu. O que você está fazendo, Clara? Não há lugar para isso aqui. Ela disse, cortando a conexão emocional entre as duas mulheres. Camila olhou para Júlia, perplexa. Ela deveria se sentir livre para compartilhar, Júlia. Isso é importante. Aquelas palavras pareciam ressoar na sala. Algumas pessoas que se aproximavam pararam a escutar, enquanto outros, visivelmente desconfortáveis, tentavam desviar o olhar. Clara percebeu que, naquele momento, mais do que sua gravidez, o que estava em jogo era a aceitação de quem ela realmente era. Eu quero ser alguém que faça diferença, não só alguém que aparece em capas de revista ou festas, disse Clara, agora com um pouco mais de firmeza na voz. E Camila sempre acreditou nisso. Os aplausos começaram a surgir de forma hesitante entre os convidados, mas logo aumentaram em intensidade. Camila sorriu, encorajando-a com um olhar. Clara então, sentindo que o temor estava se dissipando, olhou para Júlia. Eu não sou mais só a sua irmã ou a conhecida das redes sociais. Eu sou uma mulher prestes a ser mãe, e isso é a minha verdade. Neste momento, Clara percebeu que estava em um ponto de não retorno. Caos, amor e determinação se misturavam dentro dela, formando um turbilhão de sentimentos conflitantes. Mas e se isso não fosse o suficiente? E se Júlia não a aceitasse? Com esse pensamento fervendo em sua mente, Clara viu a expressão da irmã mudar de confusão para algo mais parecido com ira. Você está fazendo isso por atenção, não está? Júlia perguntou, com raiva crescendo em suas palavras. Esse tempo todo você se preocupou com sua imagem, e agora cria essa história para se fazer de vítima? O clima mudou novamente, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. O aplauso dos convidados havia diminuído, enquanto olhares nervosos se entrelaçavam na sala. Clara se sentia dividida entre a necessidade de se defender e a urgência de abrir seu coração de uma vez por todas. E se eu estiver fazendo isso para me libertar de quem eu era? Clara gritou, sem medos, enquanto um novo sentimento de resiliência a invadia. Meus velhos hábitos estão morrendo dentro de mim, e essa criança é símbolo disso. Vou lutar para me tornar a mãe que essa criança merece. As palavras flutuaram no ar, e a sala parecia aguardar uma resposta. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente enquanto a verdade pairava entre elas. Clara estava prestes a descobrir se a aceitação e o apoio que tanto desejava viriam da sua própria irmã. Enquanto Júlia abria a boca para responder, algo inesperado aconteceu. Um outro convidado se destacou da multidão, chamando a atenção de todos com um sorriso enigmático e um pequeno pedaço de papel na mão. O que poderia ser tão urgente a ponto de interromper esse momento? O coração de Clara disparou com essa nova reviravolta. O convidado que se destacou da multidão aproximou-se, balançando o pedaço de papel como se estivesse segurando a resposta para uma grande pergunta. Seus olhos estavam brilhando, e havia um ar de mistério que envolvia sua figura alta e esguia. Clara sentiu um frio na barriga. O que ou quem ele traria consigo? Desculpe interromper, mas isso pode mudar tudo, ele anunciou, chamando a atenção de todos, especialmente a de Clara e Júlia. O murmurinho entre os convidados se intensificou. Clara viu a expressão de Júlia se contorcer, mas neste momento tudo o que ela queria era proteger a nova vida que carregava e deixar de lado as disputas insignificantes. Meu nome é Miguel, ele disse, olhando diretamente para Clara. Eu sou amigo de uma pessoa especial e bem, ela pediu que eu entregasse isso a você. Ele estendeu o papel em direção a Clara, e o silêncio abaixou ainda mais. Todos os olhares estavam fixos nela, como se cada pessoa na sala estivesse à espera de uma revelação que poderia alterar a dinâmica de suas vidas. Clara hesitou, mas as mãos dela pareciam se mover sozinhas. Ela pegou o papel, com o coração acelerado, e desdobrou lentamente, como se estivesse abrindo um presente inesperado. As palavras começaram a ganhar forma diante de seus olhos, e a cada linha lida, seu estômago se revirava. Era uma mensagem de apoio,
de empoderamento, escrita pela própria Camila, que havia percebido a batalha interna em Clara antes mesmo que ela a verbalizasse. Acredite em sua verdade. Clara não sabia se olhava para Miguel, para Júlia ou para a multidão que estava em volta. As emoções a sufocavam. Camila, percebendo seu estado, se aproximou e segurou sua mão, um gesto simples, mas que disparou um calor significativo em meio ao frígido ar do evento. Talvez você precise realmente ouvir isso agora, Camila disse, quase em um sussurro, enquanto Clara absorvia cada palavra da mensagem. Este era o motivo pelo qual eu vim. Você é tão mais forte do que imagina. Nunca se esqueça disso. Júlia, no entanto, permanecia parada, com a expressão mais preocupada do que qualquer outra coisa. E se isso for só uma briga por atenção? Você não precisa se envolver com mais drama, Clara. Você não precisa disso, ela se esforçou em afirmar, mas a voz dela tinha uma fragilidade que contrastava com suas palavras. A realidade do que estava acontecendo naquela sala era complexa demais. Clara respirou fundo, tentando escanear as emoções em jogo. Se existe algo que eu aprendi nesse tempo todo é que eu mereço ter a minha voz. Não importa o que vocês pensam. Eu decido o que é importante para mim. Musicalmente, a festa recomeçava, mas a sinfonia em volta parecia distante. Lyra, a arpista da festa, começou a tocar uma melodia suave que soava quase como um bálsamo, trazendo um pouco de paz à atmosfera tensa. Clara olhou ao redor e viu diferentes reações que variavam de aprovação a desapontamento. As vozes sentadas ao seu lado pareciam mais distantes, como se cada um estivesse vivendo sua própria batalha. Miguel, ainda ali, interrompeu novamente, como se notasse a tensão crescente entre as duas irmãs. Talvez exista uma maneira de encontrar uma ponte entre vocês, Clara. Às vezes, a comunicação mais clara vem de um lugar inesperado. Um lugar inesperado ou uma mensagem em uma garrafa? Clara se questionou mentalmente, enquanto a ideia de aflorar mais um mistério começava a ecoar na sua mente. E bem ali, um novo abismo revelador se abriu, pois a ideia de uma ponte significava esperança. Mas e se essa esperança fosse também um caminho repleto de segredos não ditos? O que mais Miguel poderia saber? O que mais estava oculto? O tempo parecia se estender, e o olhar de Júlia, antes ameaçador, agora parecia imerso em incertitude. Clara se sentiu estranhamente conectada a ambos, mas ainda assim, assombrada com a possibilidade de um futuro que exigiria mais dela do que jamais imaginara. Naquele momento, uma nova pergunta pairou no ar: quem mais estava guardando segredos que moldariam suas vidas? Clara estava tão envolvida em seus pensamentos que a música de Lyra soou quase distante, como se a arpista estivesse tocando para um mundo à parte. A tensão na sala era palpável, e as expressões de seus amigos e familiares variavam entre expectativa e receio. Clara, Miguel chamou suavemente, quebrando seu transe. Eu entendo que isso é muito para processar. Mas, às vezes, abrir-se pode revelar mais do que você imagina. Todos têm suas batalhas. O que você está sentindo é válido. Os olhos de Clara brilharam com lágrimas que lutavam para não cair. As palavras dele eram como um bálsamo, e, de repente, o peso que carregava parecia um pouco mais leve. Ela respirou fundo, em busca de coragem que, de alguma forma, estava se escondendo em algum lugar dentro dela. Júlia, eu sei que você se preocupa comigo, começou Clara, sua voz já mais firme, mas ainda cheia de emoção. Mas eu não posso esconder quem sou só para agradar você ou qualquer outra pessoa. Este bebê, ele é parte de mim, parte de nós. E eu quero que ele cresça cercado de amor, não de segredos. As palavras pareciam ecoar no vazio antes preenchido por murmúrios e sussurros. Júlia, no entanto, não parecia pronta para aceitar aquela nova realidade. Você realmente acha que tudo vai ser fácil? Não estou dizendo que você não deve ser você mesma, mas o mundo é complicado, Clara. E você pode se machucar, nós podemos. Miguel observava a interação com uma expressão de compreensão, como se soubesse que aquela conversa poderia ser a chave para o que estava por vir. Ele interveio mais uma vez: às vezes, as verdadeiras bravuras estão em aceitar nossa vulnerabilidade, e não apenas a força. Amar de verdade também é um ato arriscado. Clara se sentiu tocada,
E enquanto as lágrimas começavam a escorregar, ela percebeu que a angústia que a acompanhava não era em vão. Era um sinal de que algo dentro dela estava se movendo, crescendo, e exigindo ser ouvido. A música ao fundo mudou gradualmente, envolvendo a sala em um tom mais esperançoso. Acredite em sua verdade. As palavras de Camila ecoavam na mente de Clara, como se uma luz estivesse começando a se acender. O que ela precisava agora era se permitir ser vulnerável, reconhecer seus medos, mas não deixar que eles a dominassem. Eu me recuso a viver em um mundo de mentiras. Vou lutar por isso, ela declarou, olhando Júlia nos olhos, determinada. E se for necessário lutar, que seja juntas. Eu preciso de você ao meu lado, não como adversária, mas como minha irmã. Júlia hesitou. O olhar dela parecia misturar medo e esperança, como se uma parte dela quisesse avançar, mas outra estivesse presa no passado. Todos os olhares na sala estavam agora fixos nas gêmeas, como se aquele momento fosse a chave para muitas mudanças. Então, Miguel se aproximou um pouco mais, e, de repente, um novo pensamento cruzou a mente de Clara. E se houvesse mais do que apenas a verdade sobre sua gravidez que precisava ser revelada? E se toda a história que ela e Júlia ouviram sobre sua família e sobre si mesmas nunca tivesse sido completa? Com a inquietação crescendo dentro de si, Clara lançou o olhar ao redor da sala. Os rostos conhecidos agora pareciam mais distantes, quase como se houvesse algo grande além na superfície, esperando para ser descoberto. O que mais estava escondido? Antes que pudesse questionar Miguel sobre isso, uma nova figura surgiu na entrada do salão. Um homem com um semblante sério, que parecia estar em busca de alguém. Clara sentiu um arrepio. Ela tinha certeza de que não era apenas alguém qualquer, mas alguém que poderia mudar tudo. E nesse momento, a dúvida mais profunda começou a pairar novamente na mente de Clara. Quem seria aquele homem? E o que ele sabia? O homem parou na porta, sua expressão séria contrastando com a leveza do ambiente. Clara sentia seu coração acelerar, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Não era só a sua presença que a inquietava, era a sensação de que ele trouxe com ele um peso que poderia mudar tudo. Clara? Disse ele, a voz profunda e clara, como se estivesse chamando por alguém que o mundo estava pronto para conhecer. Miguel deu um passo à frente, como se tentasse proteger Clara daquele novo intruso. Quem é você? Questionou, a tensão na sua voz denunciando a preocupação. O homem hesitou, sua mirada se fixando em Clara. Sou Rafael. Venho de um lugar que pode ser marcante para você, e, embora eu não saiba exatamente o que você já conhece sobre seu passado, vim para ajudar. Um sussurro se espalhou pela sala como uma onda, e Clara sentiu a presença de todos ao seu redor. Os olhares dos amigos e familiares se alternavam entre curiosidade e um certo receio. Rafael parecia carregado de segredos, e seu olhar transparecia um mistério que Clara não sabia ao certo se estava pronta para desvendar. Espere, Clara interrompeu, sua voz tremendo levemente. Que passado? Que segredos você está dizendo? Rafael respirou fundo, parecendo escolher suas palavras com cuidado. Existem verdades sobre sua família que não foram contadas. Verdades que podem ter repercussões na sua vida e na vida desse bebê. O tempo pareceu parar. Clara sentiu cada palavra dele como um golpe direto em seu peito. Os sentimentos de desespero e esperança colidiam violentamente dentro de si. O que você sabe sobre meu bebê? Mais do que você imagina, respondeu Rafael, seus olhos fixos nos dela. E o que sua mãe deixou para trás, poderia ajudar a entender tudo isso. Júlia, até então quieta, finalmente falou, sua voz trêmula, mas o que você quer dizer com deixou para trás? Isso é sobre nós? Rafael abaixou a cabeça, parecendo pesar as consequências de cada revelação. Não é só sobre vocês. É sobre um legado que estava perdido, esperando ser encontrado. E isso pode mudar a maneira como você vê sua vida inteira, Clara. As emoções estavam à flor da pele. Clara olhou para sua irmã e depois para Miguel, procurando um tipo de apoio que só poderia vir de quem realmente compreendia a profundidade daquele momento. Por favor, Clara implorou, sua voz mal conseguindo se firmar. Diga o que você sabe. Eu preciso saber.
Neste instante, o ambiente ficou ainda mais pesado, como se o ar ao redor estivesse se condensando. Rafael finalmente se pronunciou. Sua mãe, Clara, tinha um segredo. Não era apenas a gravidez que você carrega, mas algo que se estende a toda a família. E se você quiser saber o que realmente está em jogo, precisamos falar disso agora. O coração de Clara disparou, entre o medo e a expectativa. O que mais estava escondido? As perguntas se multiplicavam na mente dela, como sombras dançando ao seu redor. Mas antes que ela pudesse questionar mais, outro barulho ecoou do fundo do salão. Um grupo de pessoas entrou, interrompendo o momento tenso. Clara reconheceu algumas delas como antigos amigos da família, mas havia uma mulher em particular que a fez engasgar ao ver. Era uma figura do seu passado que ela nunca imaginou que pudesse reentrar em sua vida. Qual seria a ligação daquela mulher com Rafael? E que novas revelações mais poderiam vir à tona? Clara sentiu uma mistura de urgência e medo ao perceber que a verdade estava mais próxima do que ela pensava. Clara sentiu o estômago embrulhar ao reconhecer a mulher que entrava no salão. Era Eliane, uma amiga de infância que parecia ter reaparecido do nada. Os olhares nervosos se cruzaram, e o impacto daquela presença fez o tempo desacelerar. Clara! Eliane sussurrou, as palavras parecendo pesadas. Havia uma mistura de surpresa e emoção em sua voz, como se a vida a tivesse levado a um caminho que ela nunca mais esperaria cruzar. Sinto muito por ter demorado tanto a voltar. Rafael olhou para a mulher com um ar de compreensão, como se soubesse o que havia por trás daquela reconexão. Clara estava confusa. O que Eliane tinha a ver com o segredo que Rafael mencionara? Por que aquele momento parecia tão carregado de significado? Miguel, ainda afastado, aproximou-se lentamente. Ele olhou de Clara para Eliane, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Quantas surpresas você tem para nós hoje? Murmurou, tentando quebrar a tensão que pairava no ar. Não é só uma coincidência, Rafael interrompeu. Eliane pode responder muitas das suas perguntas. O passado dela está atado ao seu, Clara. Clara olhou incisivamente para Eliane, seus olhos brilhando de perguntas não feitas. Mas antes que pudesse dizer algo, Eliane ergueu a mão, como se estivesse preparando a si mesma para a revelação. Clara, eu soube sobre sua gravidez e o que sua mãe passou. Sei algumas coisas que ela deixou para trás, mas não tenho certeza se você está pronta para ouvir. As palavras dela eram como um eco distante que atravessava o tempo. O bebê, a verdade enterrada, tudo parecia girar em torno delas. O desejo de saber misturava-se com o medo do desconhecido. Me diga, Clara pediu, sua voz um fio de esperança. Me diga tudo o que sabe. Eliane respirou fundo e começou a narrar. Quando éramos meninas, sua mãe me contou um segredo sobre você. Um segredo que ela achou que era melhor guardar, para proteger você e, talvez, a família inteira. Clara não conseguia pensar. A adrenalina pulsava em suas veias, e perguntas borbulhavam. Que segredo? O que era tão importante que ela decidiu esconder de mim? Miguel segurou a mão de Clara, um gesto de apoio que parecia ancorá-la naquele turbilhão. A sala estava mais quieta, os rostos atentos. Todos esperavam pela próxima palavra de Eliane como se fosse um tesouro perdido. Ela, sua mãe, esperava que você carregasse um legado. Não é apenas uma simples gravidez. A voz de Eliane estava embargada, e suas palavras dançavam entre confissão e desespero. Ela realmente acreditava que você era especial, Clara. E que a sua vida não seria comum como a maioria. O silêncio na sala era palpável. Clara sentia como se as palavras de Eliane a empurrassem para um abismo. E eu sou especial por quê? Ela perguntou, a tempestade de emoções sacudindo seu interior. Rafael tomou a palavra novamente. Porque há muito mais acontecendo do que todos imaginam. E, sem saber, você pode estar prestes a levantar um véu sobre algo que já moldou a sua vida e de todos ao seu redor. Uma onda de ansiedade percorreu o corpo de Clara. O que aconteceria se ela conseguisse descobrir esse legado? Seria uma bênção ou uma maldição? Decisões pesadas se acumulavam em sua mente. Então, de repente, a porta se abriu novamente.
Mais uma figura familiar entrou, mas desta vez trouxe um sorriso, quase brincalhão, como que ignorando toda a tensão. Era sua avó, alguém que ela nem sabia que poderia ter muito a dizer sobre o passado. Desculpem o atraso. Espero que não tenham começado a festa sem mim, exclamou a avó, enquanto olhava ao redor, notando os rostos tensos. Clara ficou sem palavras. Que outros segredos poderiam estar à espreita naquela sala? Ela sentiu um calafrio, sabendo que o que quer que viesse a seguir a levaria ainda mais perto da verdade que estava buscando. O que mais a avó poderia revelar? E qual seria o impacto disso em seu futuro e no futuro do seu bebê? A avó de Clara havia entrado de forma leve, mas a atmosfera imediatamente se tornou pesada novamente. Os olhos dela viajaram pelo salão, percebendo a tensão que se espalhava como fumaça. Clara sentia o coração batendo forte no peito, a expectativa e o medo se entrelaçando. O sorriso da avó, que antes parecia tão inocente, agora se tornava uma máscara que escondia verdades que Clara ainda não compreendia. Vovó. Clara interrompeu, a voz trêmula. Você sabia sobre isso tudo? Sobre o legado que minha mãe guardou? A avó hesitou, palavras imprecisas parecendo lutar por espaço. Querida, algumas coisas são difíceis de explicar. Sua mãe fez o que achou certo, mas talvez seja hora de entendermos tudo isto juntas. Os olhos de Miguel vagaram de Clara para Eliane, a confusão somando-se à inquietação. Aquela conversa parecia maior do que a festa, maior do que os sorrisos da maioria dos convidados. Era como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir, e todos, sem saber, estivessem em seu olho. Eliane, você realmente sabe o que está acontecendo? Miguel perguntou, a voz firme. Eu sei algumas partes, Eliane respondeu, seu olhar fixo em Clara. Mas não tenho todas as respostas. O que sei é que sua mãe acreditava que você poderia fazer algo extraordinário. Ainda assim, não entendo por que esconder tudo isso de mim, Clara exclamou, impotente. Por que não compartilhar um legado, algo que poderia unir nossa família? A avó deu um passo à frente, agora com uma expressão séria. As intenções eram de proteger. Seu mãe não queria que você crescesse com medo do que esperavam de você. Ela pensou que seria melhor se você vivesse uma vida simples, longe de pressões e expectativas. Mas e agora? E o meu bebê? Clara respondeu, seu tom crescente, irritando-se com o peso de todas as verdades ocultas. De quem eu estou herdando essa responsabilidade? O que realmente está em jogo aqui? A pergunta saía como um grito silencioso, reverberando pelas paredes, carregada de dor e confusão. Rafael, percebendo a tensão máxima, tomou a palavra de novo. Clara, talvez o que você precise é saber que não está sozinha. Você e seu bebê fazem parte de algo maior. Mas para descobrir o que é isso, todos precisamos ser honestos, mesmo que doa. O silêncio se instalou novamente, envolvente e sufocante. Clara sentiu a urgência de resolver tudo naquele momento. Ela se voltou para a avó, buscando seus olhos em busca de uma resposta, um sinal de resolução. O que você escondeu, vovó? O que eu não sei? A avó respirou fundo, um peso visível sobre seus ombros. Existem tradições em nossa família que não podem ser ignoradas, Clara. Algumas geram expectativas, outras podem trazer tristeza. E sobre você, bem, isso é mais complicado do que parece. Você precisa entender que, embora o legado seja seu, ele também se conecta a histórias e decisões que foram feitas antes de você nascer. A sala parecia girar em torno de Clara. Agora, a responsabilidade não parecia mais apenas dela, mas uma herança pesada que estava sendo passada de geração em geração. Ela sentiu lágrimas quererem escorregar por suas bochechas, mas lutou para contê-las. Sua mente fervilhava, cada nova informação a empurrando para um labirinto de incertezas. Precisamos conversar mais sobre isso. Clara murmurou, sua voz mais suave agora. A realidade estava se formando à sua frente, mas as peças estavam longe de se encaixar. E, antes que pudesse processar tudo, a porta se abriu mais uma vez, e uma nova figura familiar apareceu. Dessa vez,
era alguém que Clara não via há anos e que carregava um sorriso que a deixava tanto aliviada quanto intrigada, sua tia Solange. O que ela teria a dizer que poderia mudar ainda mais o curso da conversa? O que mais estava escondido? E como isso tudo se relacionaria com o bebê que estava por vir? Clara ficou paralisada ao ver Solange na porta. O brilho do vestido dela capturou a luz da sala, mas havia algo mais em seu olhar, uma mistura de alívio, tristeza e uma pitada de determinação que intrigava ainda mais Clara. Os murmúrios dos convidados diminuíram, como se a expectativa pudesse ser cortada com uma faca. Solange! Clara exclamou, correndo para a tia. O abraço apertado foi um sopro de vida em meio ao caos emocional que a envolvia. O que você está fazendo aqui? O que você sabe sobre tudo isso? A tia soltou um suspiro profundo, como se a gravidade da situação assolasse seu peito. Clara, minha querida, eu soube que sua mãe estava na sua vida de forma discreta. Hongji foi uma amizade profunda e complicada. Mas o que eu tenho a dizer pode mudar tudo, ela afirmou, olhando em volta antes de puxar Clara para um canto mais reservado. Miguel e Eliane trocaram olhares preocupados, mas foi Rafael quem avançou em direção às duas. O que você sabe, Solange? Precisamos saber. Clara precisa saber. A urgência em sua voz preenchia o ar tenso que pairava. Solange respirou fundo, como se estivesse preparando a audiência para um tornado. Olha, eu não queria ser a portadora de notícias ruins, mas sua mãe tinha mais segredos do que você imagina. Não era só sobre o legado. Havia coisas que até eu fui incapaz de entender quando soube. Clara sentiu seu estômago revirar. O que é? Ela perguntou, a voz um misto de esperança e desespero. Você e sua mãe têm um talento, uma habilidade muito especial. Algo que é transmitido para as mulheres da família. Mas isso não é a única parte. Sua mãe temia que, assim como muitas de nós na família, você se tornasse alvo de pessoas que buscavam explorar isso. É por isso que ela te manteve afastada dessas verdades, mas agora que você está grávida, as coisas se complicam. Os olhos de Clara se alargaram. Complicam como? A pergunta sairia como um grito, mas não havia voz para tal. Havia uma razão pela qual algumas de nós se afastaram desse lado de nossa herança. Muitas em família sofreram por isso. Solange olhou para a avó, que estava com o olhar perdido em um canto, como se revisitasse memórias dolorosas. E agora, com você prestes a ser mãe, as expectativas e as pressões sobre seu bebê se multiplicam. A revelação era um veneno, uma mistura de medo e responsabilidade. Clara sentiu uma pressão crescente em seu peito, tudo parecia estar se aglomerando para lhe dar um aviso. Mas o que isso significa? O que eu faço com isso? Eu não sei como lidar com tanto peso. É isso que estamos aqui para descobrir, Solange disse pacientemente. Compreender o que foi guardado e quão forte você realmente é. Você não está sozinha nessa, Clara. Sua avó, eu, todos nós estamos prontos para ajudar. Mas antes que Clara pudesse articular um agradecimento, a conversa foi interrompida por um grito súbito que soarou do salão. Alguém chamou a polícia. Todos se viraram, o que deveria ser um momento de introspecção agora se desvia em caos. O medo espreitava na atmosfera. Clara sentiu o coração acelerar. O que estava se passando agora? A cada nova reviravolta, uma nova ameaça se aproximava. O fardo da herança, que parecia um ponto focal, foi eclipsado pelas preocupações instantâneas e confusas. Isto não acabou, Clara pensou, enquanto observava Solange, onde tudo estava prestes a se intensificar novamente. Quem seria alvo agora? Como a verdade a afetaria antes que ela pudesse sequer mergulhar fundo nessa nova realidade em sua vida? A confusão na festa virou um frenesi. Os convidados sussurravam, olhares estão fixados em Clara, o alvoroço crescia como um incêndio fora de controle. A polícia. O que significava isso para o evento e, mais importante, para Clara, que agora carregava não só a pressão das revelações familiares, mas também o peso de sua nova realidade como mãe. Isso não pode estar acontecendo, pensou Clara, se sentindo à beira de um colapso. Olhou ao redor em busca de um aliado e viu Miguel, Eliane e sua avó,
todos olhando com preocupação. Mas a imagem de Júlia, com seu semblante perplexo e imerso em desconfiança, lhe cortou o coração. Ela entendia que sua irmã lutava com a notícia da gravidez, mas o que estava em jogo agora era muito maior. Júlia, sua voz saiu quase como um sussurro, precisamos conversar. Isso não é sobre nós duas, é sobre o nosso futuro. O olhar da irmã estava tenso, e a expressão de raiva não se dissipava. Clara deu um passo à frente, decidida. Eu preciso que você me entenda. Não é só o meu passado que está em jogo, é o nosso. A música parou, mas o caos interno só aumentava. A polícia poderia representar uma ameaça ou, quem sabe, uma oportunidade de desvendar tudo de uma vez por todas. Clara respirou fundo, decidida a não deixar que o medo dominasse a sua nova vida. Vou enfrentar isso, pensou. Foi então que Rafael tomou a iniciativa. Vamos encontrar um lugar calmo, longe deste tumulto. Sendo honestos uns com os outros, poderemos descobrir o que a polícia realmente quer. Ele se virou para o grupo, assertivo. Isso nos dará um instante para recuar e pensar claramente. Clara assentiu, sentindo que a determinação de Rafael acalmava um pouco sua mente. Eles se dirigiram para um dos salões laterais, uma área mais discreta, onde puderam falar sem a pressão da multidão. Ok, então, começou Clara, precisamos entender o que está acontecendo de verdade. Rafael, você mencionou que o legado da minha mãe e o seu poder estavam interligados. O que você sabe sobre isso? Rafael respirou fundo, parecendo ponderar. O legado não é só sobre habilidades especiais, também envolve a responsabilidade que vem com elas. Sua mãe queria que você fosse livre, longe dos perigos que seguir esse caminho poderia trazer. Mas, já que agora você está grávida, é hora de fazer escolhas conscientes sobre o que você quer deixar para o seu filho. Mas e eu? Clara retrucou. Estou tão confusa em relação ao que é verdade. Como posso dar uma boa vida ao meu bebê se não conheço a realidade completa do nosso passado? Há um fardo aqui que não estava pronta para carregar. Suas palavras saíram com um desespero mais forte do que ela esperava. Eliane deu um passo à frente. Clara, você é mais forte do que imagina. Se você é realmente especial, isso também significa que você pode mudar tudo a partir de agora. Sua mãe pode ter guardado segredos, mas você não precisa repetir o padrão. A discussão fluiu, e aos poucos, Clara começou a ver que não estava sozinha nessa tempestade emocional. Sua avó, que havia permanecido em silêncio, finalmente tomou coragem para falar. Querida, eu sempre te amei. E eu deveria ter contado a você sobre a nossa linhagem. Seu poder é precioso, mas é também perigoso para aqueles que não compreendem. A verdade pode ser difícil, mas é necessária. As palavras da avó estavam impregnadas de amor e pesar. Aquela era a mesma mulher que sempre esteve ali ao seu lado, mas que havia hesitado em abrir a caixa de Pandora das verdades familiares. Clara sentia que estava prestes a dar um passo a mais em sua jornada. Não só aceitar a verdade, mas também transformá-la em poder. Por que não podemos usar isso? Começou Clara, despertando dentro de si uma nova esperança. Ao invés de nos afastarmos, podemos nos unir. Se eu enfrentar isso de frente, serei capaz de moldar meu futuro e o do meu bebê. O grupo começou a se envolver na conversação, e Clara percebeu que estava finalmente construindo uma rede de apoio ao seu redor. O tumulto da festa, a presença da polícia, tudo isso parecia distante agora. Clara tomou a dianteira novamente. Juntas, podemos enfrentar o que vier. A verdade será nossa maior aliada. Enquanto falava, lembrou-se da força que viria da sua criança, que ainda não havia nascido, mas estava destinada a se tornar parte de uma nova história. Com novos olhares de determinação, eles se prepararam para enfrentar o que estava por vir. Assim que saíram da sala, Clara se surpreendeu com a força que carregava. Não importava o que o futuro reservado trouxesse, ela estava pronta para seguir em frente, desvendando os segredos do passado, confiantes de que poderia moldar um novo legado. Ao voltar para o salão, respirou fundo e encontrou Júlia, que a aguardava. E, com os olhos injetados de determinação, Clara fez um gesto com a mão, convidando-a para se unir a elas.
Era hora de enfrentar não só a polícia que estava na festa, mas também os fantasmas do passado. Júlia, vamos reconstruir isso juntas. O que você acha disso? Questionou Clara, uma centelha de esperança iluminando seu rosto. Enquanto a música voltava a tocar e o caos se dissipava, Clara percebeu, não apenas o seu futuro dependia das escolhas que fizesse, mas também a chance de reescrever a narrativa da sua família e deixar um legado de amor e verdade para seu filho. Era seu momento. E tudo se resumia a uma decisão. Clara, com o coração acelerado, olhou para a multidão, onde antigos aliados e rivais se misturavam. Quando estiver em dúvida, pensou, olhe para a sua verdade. E dessa verdade, ela estava prestes a criar um novo capítulo. E agora, como verdadeira protagonista, estava decidida a escrever o seu próprio destino. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e sentimentos sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Vamos juntos nessa jornada!